sabe o que é? Nem sempre a gente consegue ter um resultado como o planejado só porque não respeitamos os processos, e os processos eles nunca são uma definição exata, sabe? Parte do nosso desenvolvimento tem a ver com escolhas pessoais que levam realmente a um encontro pessoal, coletivo, e assim conseguimos manifestar o sentido de existir. E foi pensando nisso, acreditando e sabendo que é verdade, que vamos para mais um episódio aqui no canal, explorando o tema da ressignificação. E se você tem interesse, fique até o final e com certeza vai contribuir muito aí com a solução para o grande problema da humanidade.
poder alcançar com muita intensidade, sabe? Eu tive uma decisão que foi pensar diferente, e isso me tornou diferente. Foi um processo que veio através da minha criação, a maneira como minha família decidiu me criar, e também o sentido que a minha história passou a ter a partir também da contribuição pessoal de cada integrante da minha família. E isso me levou a ter um olhar muito especial para como a sociedade ela é formada. Nós sabemos que para uma sociedade ela acontecer, deve-se haver consciência, e alguns servem de modelo para outros que nem sequer fazem ideia de como as coisas são feitas tecnicamente, sabe? E isso desperta-nos o interesse por aprendizagem, conhecer. E foi daí que veio, assim, um pensamento: por que não ressignificar muito do que já existe, mas nem todos conseguem enxergar, observar e desfrutar. E isso me deu uma validação pessoal, sabe? Ao contrário de que eu sei que também isso é verdade, as pessoas buscam a validação externa, eu busquei uma validação interior, perguntando para mim mesmo, sabe? Será que a minha postura, a minha decisão diante do que é real, da vida que está à minha espera, é algo realmente relevante? E 3 coisas me fizeram assim ir ao sentido da ressignificação. A primeira tinha a ver muito com o meu aspecto pessoal, como indivíduo, não como uma vida entre muitas outras. E foi exatamente pensando nisso, no contexto individual, buscar me resolver para poder buscar a solução. Porque é impossível um problema levar a solução. Deve haver uma solução antes para isso poder ser um hábito, e isso levar também a outras soluções. Muitas das vezes estamos confundidos, e é normal. Tudo isso que eu vou falar aqui é normal. Todas as pessoas podem experimentar. Não é só uma experiência exclusiva, sabe? A vida, ela não é exclusiva. A vida, ela é comum. Não tem como nós pensarmos só em exclusividade, porque isso nos afeta negativamente. Desculpem, eu caminhei muito para vocês terem noção com a vida que eu passei a viver, criar conteúdos, pensar realmente em coisas novas, inovar, porque ressignificar também leva a inovações. E eu possuo referências na minha vida. E foi pensando nisso, no aspecto individual, que me veio, assim, grandes conexões com o sentido, sabe? De continuidade. Pronto, pelo olhar da diferença que me cercava na minha vida, eu passei, ainda jovem, adolescente, a dar importância para minha saúde em primeiro plano, né? A minha saúde, a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual são coisas que juntas nos dão mais firmeza ao longo de tomar escolhas e decidir qual a direção melhor, qual a direção que vai impactar. E o meu interesse maior era ter impacto, ser uma pessoa que não comemorasse a vitória dos outros, mas sim proporcionasse
comemorações a partir das minhas vitórias. E tudo isso tendo em consciência que oportunidades em um mundo tão desigual, oportunidades é algo que acaba sendo escasso, sabe? Mas tudo isso passou a acontecer pensando que pode ser diferente. Por que não buscar a diferença? E se o mundo não fosse assim, sabe? Essas perguntas me incomodam ainda, mas me incomodavam ainda muito mais uns anos atrás. E minha família não conseguiu me influenciar tanto como muitos podem julgar, sabe? É culpa do seu pai, da sua mãe, é culpa dos que conviveram contigo. Eu acho que as pessoas que me levaram a ter uma consciência fora da caixa, como eu gosto de dizer, não que isso seja totalmente bom, mas também não é totalmente ruim, isso me faz me sentir bem, mas comigo mesmo. Cada situação é vista de uma forma única, sabe? Isso leva ao crescimento. E o meu objetivo é crescer, é poder aproveitar ao máximo a experiência da vida. E todos os processos eu busco respeitar. Acredito que não existo por obra do acaso. Viver não é obra do acaso. Alguém pensou antes, sabe? Teve uma energia ali no processo. E essa energia, ou se veio de alguém, pode ter vindo também da questão, né? Da existência. Isso hoje me faz ver o problema já pensando na solução. A questão de saber exatamente como chegar à cura física, a cura mental, a cura espiritual. Isso me tornou uma pessoa resiliente, não digo por eu mesmo ter essa observação, mas sim me colocando à exposição diante de todos os fenômenos que acontecem individualmente ou compartilhando com outras pessoas. E é incrível como a vida passou a ter um sentido único. E cada pessoa eu desafio a viver uma vida de forma única, ter consciência disso, porque não é ser egoísta pensar em viver uma vida única, mas sim uma experiência única. Então, ser honesto contigo, ser honesto com os outros, mesmo com tanta mentira, ser verdadeiro, sabe? Acreditar, porque os resultados positivos, eles exigem muitos sacrifícios, assim, de abrir mão de escolhas, muitas das vezes causam dor, mas acaba que o resultado ele sobrepõe todo esse processo também. E aí dando continuação ao tema da ressignificação, sabe? Não há problema em ressignificar. O único problema é se conformar, o conformismo. Para quem acompanha o meu Instagram, sabe que eu passei a colocar ali temas que também servem de reflexão pessoal, tá? Não sou a pessoa perfeita, tenho meus defeitos e eu busco conhecer a pessoa perfeita. Eu acho que isso é uma procura que não haverá assim uma oportunidade completa, porque eu entendi que para muitos problemas humanos não há solução humana, sabe? Tem muitos problemas que a gente vai passar o tempo que for e não vamos encontrar. Tem a ver muito
com a parte da ressignificação espiritual, sabe? Eu já convivi com pessoas que têm muitas diferenças com a vida que eu levo, e eu acho que não vale muito a pena seguir no caminho que me coloca ali como uma exceção, sabe? É importante ser a regra. Eu levo comigo que as regras elas servem para que o jogo ele aconteça igual para todos. Então eu continuo sendo um crítico. Isso me levou a ser um crítico com mais profundidade, sabe, naquilo que eu critico, e me despertou assim um gosto por me aprofundar também naquilo que me traz sentido, me torna uma pessoa com uma comunicação boa, uma energia boa, e uma pessoa com uma fé que me leva a viver e acreditar que nem tudo está entregue como vencido. Acho que o maior desgosto é um dia eu encontrar com aquele momento assim em que, olha, você está rendido, sabe? Não tem o que fazer, porque isso são pensamentos que nos aprisionam. E, poxa, viver uma vida toda acreditando que o mundo liberto, as pessoas conscientes, as coisas que pareciam utopia acontecendo, sabe? Eu acho que isso é a maior, assim, realização em tudo isso. E o que eu passo a fazer hoje tem muito a ver também com o propósito de, claro, influenciar pessoas é bom, mas sozinho cansa. Então por que não incentivar outras pessoas a terem um olhar de que elas têm uma capacidade de influência, e está na mão delas decidir ser bom ou ser negativo. Então compensa muito a gente passar tempo ensinando, sabe? Não só querendo aprender, sendo que tem experiências que a gente só encontra, só consegue viver ensinando, transmitindo, passando. E perdemos isso, sabe? Com uma vida tão confortável, a gente, quando está no conforto, esquece dos problemas, esquece das obrigações, esquece dos deveres, dos compromissos. Então, cabe a nós colocar na balança realmente o que compensa para cada um de nós. E cada um de nós também estarmos acessíveis, sabe? Para as pessoas terem um acesso às respostas. Eu acho que a pior coisa na vida é você viver uma vida de dúvidas. Mas quando tu busca a resposta e encontra, e algo que realmente tenha conexão com o seu objetivo, a experiência, isso também é bom ser considerado. E hoje eu vivo uma vida ressignificando. Eu passei a entender que parte de tudo que eu vivo tem a ver com o meu processo aqui na vida. Independente da idade, é sempre bom olhar pessoas como pessoas, sabe? E por mais que o futuro ele pareça que está caminhando para um caminho sem volta, nunca é tarde para a gente dar uns passos atrás. E as pessoas elas têm um poder de ação. As pessoas são muito imprevisíveis, isso é muito bom, porque isso coloca alguns freios, sabe, no caminho daqueles que enxergam o poder como uma ferramenta estratégica. Então, é muito bom nós nunca sermos tão previsíveis, a ponto de
de pensarem que as coisas vão acontecer exatamente como foi planejado. Agora, é um absurdo querer obrigar uma pessoa a se colocar em um formato que ela nem sequer conheceu tudo, sabe? Para aquilo ser imposto. Eu sou contra as imposições. Acho que impor algo tem muito a ver com a questão mental. É bom sempre propor e permitir que as pessoas elas decidam. E sempre mostrar que uma decisão ela leva a consequências. E dessa maneira, nós, seres humanos, continuamos desenvolvendo o nosso papel como pessoas. Eu acredito que o relógio, mesmo que a gente pare de existir, ele continua. Ele continua. E o conforto e o conformismo, parece que duas coisas até rimam, elas nos fazem viver de forma superficial. Nunca. A pior mentira que alguém pode dizer é: aproveita de tudo. Nunca. Somos pessoas que temos um tempo, temos que nos organizar para poder aproveitar o melhor das nossas escolhas. Porque tudo é impossível. É impossível. E finalizando aquilo que eu tinha pontuado, de estarmos acessíveis às outras pessoas, é justamente permitir que alguém consiga alcançar o mesmo nível de consciência que eu alcancei, que tu alcanças, que tu, se não alcançou, irá alcançar, porque ninguém nasce sabendo tudo. Na verdade, nascemos e acabamos aqui nessa vida, e se a gente for parar para ver, o que compensa? Compensa o processo. A nossa vida é um processo, ela não é um resultado. E isso é o que é mais bonito na vida, que me inspira a todos os dias fazer o que eu faço, dedicar tempo a mim, às outras pessoas, aos meus objetivos, sonhos. São coisas em comum, sabe? E mesmo assim eu acabo sendo diferente. Uma coisa que me faça diferente é não seguir os que me acusam, sabe? Não seguir o que os outros dizem para eu seguir. Não ter comparação. Ser uma pessoa sem comparação. Mesmo que em alguns pontos eu busco ver o meu nível. Se é um nível considerável ou é um nível muito desigual. Porque a gente busca pertencer a grupos que estão no mesmo nível de pensamento, no mesmo nível, sabe? Pessoas que nos animam, pessoas que nos influenciam para seguir vivendo, mas partilhando a vida, sabendo que o tempo na vida é muito individual. A gente subjuga, nós também, por falta de
humildade e outros pontos que durante a vida nos perseguem. Sim, parece aqui que é um desabafo, sabe? Mas na verdade aqui tem muita informação. O dever não é só informar todos, mas dizer que é possível, por escolhas simples, ter grandes transformações, desenvolvimentos, a partir do simples. O simples é funcional, o simples é possível, sabe? Nem todos vão viver uma vida complexa. E viver uma vida complexa exige decisões e sacrifícios. Então, muitas das vezes, cabe a cada um colocar na balança. Não me arrependo de ser um artista, mas viver a vida comum também. Outros podem dizer que mas tu não consegue ser tão bom naquilo que faz. Mas ser bom naquilo que faz é uma situação muito assim, das ferramentas que se alcançou em determinado tempo, sabe? Eu digo a vocês, eu não tive acesso a todas as ferramentas que hoje eu consigo ter para continuar a vida. Foi um processo assim até doloroso, sabe? De ver outros seguindo numa direção por simplesmente ser convencido de que aquele caminho nunca ia acontecer. Então, consciência. Buscar ter consciência. Consciência, principalmente de reorganizar o interior. As grandes transformações vêm de dentro para fora. Tem que haver sustentação. Se não vier de dentro para fora, isso pode até ter aí uma destruição de dentro para fora enquanto você quer transformar, sabe? Na regra contrária ao que a vida nos denuncia. Então, vamos ter consciência, vamos buscar apoiar as pessoas que têm consciência, porque essas pessoas, elas são a luz na vida que ilumina a vida de outras e mostra que, independente da escuridão que a gente vive, as pessoas, elas podem nos encontrar, e isso vai nos abrir portas. Eu vejo que eu não preciso dizer naquilo que eu acredito o tempo todo. As pessoas conseguem ver, sabe? Observar. E se o que eu faço tem relevância, causa diferença, isso atrai e gera interesse, sabe? Em conhecer, em ter uma experiência, em buscar aprender com você também. Então, mais um episódio aqui no canal. O propósito aqui mesmo é nós chegarmos aonde muitos dizem isso é impossível, tá? É mesmo quebrar o padrão, gerar interesse e principalmente agregar valor às escolhas que eu já tomei até hoje. E alguma dessas escolhas é um prazer muito grande compartilhar aqui, porque, como eu disse, eu vivo a vida de forma muito autêntica. E mesmo que isso não me torne uma pessoa totalmente autêntica, é uma escolha, sabe? Seguir o caminho que vai me assegurar dessa informação que eu transmito com toda a segurança, porque é isso mesmo que importa na vida, é sabermos explicar o porquê que nós escolhemos e por que tomamos certas decisões. É isso mesmo que gera um interesse global, existencial, e que nunca vai ser destruído, sabe? E mesmo que seja ali estraçalhado, esbagaçado,
moído, mesmo assim é capaz de germinar outra vez. É um fenômeno na história. A gente pode ver que nunca conseguiram limitar as pessoas a nível de influência e tudo que é bom sempre vai atrair pessoas. Então, o propósito aqui é esse, e cada um de vocês podem contribuir seguindo, se inscrevendo, curtindo. E claro, pessoal, pra mim assim, é eu que vou fazer esse jogo se concretizar, sabe? Porque o jogo da vida, ele é um jogo muito exigente, sabe? E temos que fazer isso com muita inteligência e noção também. Então, a consciência, ela me faz assim saber exatamente o caminho melhor. A sabedoria, colocar esse conhecimento todo em prática. E ser sábio, sabe? É exatamente isso, é usar todo o conhecimento e converter ele para uma direção dentro daquilo que nos torna realizados. Então, os desacreditados que busquem nos acompanhar, sabe? Porque vamos cada vez mais ganhar espaço dentro daquilo que é um padrão. Então, porque o padrão nem sempre transforma e leva as pessoas a terem um olhar de interesse. Os padrões, na verdade, geram desinteresse. Então, mais uma vez, se tem consciência, se é uma pessoa que busca o lado bom da vida, curta, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, siga as nossas redes sociais, Lucas Artista Oficial. Temos também um projeto novo que é Super Simples Oficial. Também temos alguns outros perfis, como Ventus Productions Oficial lá no Instagram. Apoiem-nos, que isso faz-nos divulgar muito mais o conhecimento ao redor do mundo. E bora viver a vida. Se você quer viver a vida junto comigo, entra pra dentro, conheça a vida que eu levo e busque fazer, praticar aquilo que realmente vem de encontro com o que te motiva, sabe? E eu vou vivendo a vida aqui desse lado, fazendo o possível, o que é preciso. Não dá pra gente viver o tempo todo ali, desligados da realidade. Valeu? Pessoal, resfriado nos deixa baqueados. Mas eu vou me recuperar logo logo. Agora tenho que guardar tudo isso. Uma baita estrutura para transmitir uma gravação. Agora é colocar tudo no lugarzinho e partir embora, porque temos que estar descansados, né? Para continuar a se inspirar.